Sejam bem-vindos, amigos. No vídeo anterior, da semana passada, eu comentei que eu ia ler com vocês Gilead, não é? Este romance aqui, da Marilynne Robinson. A verdade, meu marcador está até caindo. A verdade é que de lá para cá eu consegui ler apenas 6 páginas. E é sobre essas 6 páginas que eu vou falar com vocês neste vídeo breve. Algumas das primeiras cartas do pastor John Ames ao seu filho. Não é? Só recapitulando, o pastor John Ames escreve um conjunto de cartas para o seu filho. Ele é um homem idoso. Neste tempo aqui ele tem 76 anos. O seu filho tem cerca de 5 ou 6 e ele é diagnosticado com um problema no coração. Então, tanto pela idade quanto por esse problema, ele sabe que não vai viver muito tempo, ele sabe que o filho, numa idade em que tem um pouco mais de maturidade, não conseguirá conhecê-lo. Então ele quer deixar esse testemunho para o seu filho, de quem ele é. E ele faz por estas cartas, que conformam o romance da Marilynne Robinson. Todo ele está formado por essas cartas. E logo no começo, a primeira carta já fala sobre a morte. Eu vou ler aqui para vocês as primeiras linhas. Ontem à noite eu lhe disse que, algum dia, teria que ir embora. E você me perguntou, para onde? E eu respondi, para ficar junto ao bom Deus. E você perguntou, por quê? E respondi, porque sou velho. E você disse, não acho você velho. E, pondo a mão sobre a minha, acrescentou, não muito velho, como se isso resolvesse tudo. Essas poucas palavras já nos mostram o que aparece no romance inteiro, pelo que eu me lembro da minha primeira leitura de alguns anos, e que ficou na minha cabeça, que são as correspondências, para me valer do título de um soneto do Charles Baudelaire, que eu gosto muito, porque depois vocês pesquisem, tá? Está traduzido para o português também, Correspondências, do Charles Baudelaire. Nesse soneto, eu penso que o Baudelaire consegue ilustrar artisticamente a analogia do ser, como todas as coisas se correspondem, como o mundo do espírito, aquilo que está fora do tempo, é o fundamento daquilo que está dentro do tempo. No fundo, a gente está falando de Deus, sustentando todas as coisas no ser. Né? Mas isso significa que a nossa vida tem reverberações na eternidade. Há, portanto, correspondências. E é isso que o pastor John Ames vai observando. Né? E aqui, de novo, a relação entre amor e atenção. Quanto mais ele ama as coisas e presta atenção nelas e vice-versa, mais ele percebe como esta vida antecipa a vida com Deus. Em muitos aspectos. Ainda que imperfeitamente, claro, mas antecipa. Por quê? Porque é a criação do próprio Deus, porque é o próprio Deus que as mantém no ser. E ele fala da morte como ir embora. Ontem à noite eu lhe disse, algum dia teria de ir embora. A metáfora da morte enquanto partida, enquanto viagem, para ir embora deste mundo. E o paradoxo é que este mundo é e não é uma casa. Porque este mundo antecipa a eternidade. Nós somos um composto de forma e matéria. A nossa identidade, quem nós somos, é este composto. Portanto, a nossa forma, a nossa alma, aquilo que continua depois da morte, depois que o corpo para de se mover, de ser animado, não somos nós por completo. E é por isso que nós cremos na ressurreição da carne, nós esperamos a ressurreição da carne. Na nossa ressurreição por completo. E se nós estamos inteiros aqui, embora tentados à divisão pelo pecado, este mundo em alguma medida é uma casa. Mas justamente pela presença do pecado, pela presença da morte, pelo fato de que nós estamos fragmentados e nos desviamos da nossa vocação, por causa dos nossos defeitos, das nossas paixões, da nossa ignorância, não é uma casa também.
E se nós cremos na ressurreição da carne, é porque nós temos que o melhor, aquilo que de melhor vivido aqui, continua perfeitamente com Deus. E aí ele diz, na página seguinte, que frequentemente, ele sempre foi pastor. Os avós dele, o avô por parte de pai, o avô por parte de mãe eram pastores, o pai era pastor, até onde ele sabia, o bisavô paterno também tinha sido pastor presbiteriano, e ele foi criado em uma reitoria, eu acho que é a expressão que eles usam. A gente pode dizer uma casa paroquial. Ele foi criado aí, sempre foi a realidade dele. E essa tradição é interessante, não é? Ele diz que com você, diz para o filho dele, com você vai ser diferente. Porque o filho dele não terá tempo de ser formado por ele naquele contexto ou naquela forma de vida. Ele terá apenas algumas lembranças da infância, especialmente da primeira infância. E ele era frequentemente chamado ao lado de defuntos, dos moribundos. O pessoal que estava próximo a morrer, ele ia lá. Não tem pastor presbiteriano, não tem o sacramento da unção dos enfermos, né? Mas ele era chamado para lhes dar um conforto, né? Ele mesmo jovem ainda, ele via pessoas, ele fala, pessoas com a idade que eu tenho hoje, se aproximando da morte, e ele dizia que quando elas o viam chegar, é como se ele soubesse o que fazer, como se ele soubesse o que dizer diante daquilo, que elas não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Elas tinham medo, incerteza, enfim. É imaginável, não é? Diante da morte. Aí ele dizia o seguinte para essas pessoas, ele conta para o filho dele, não é? Eu dizia que a morte era como ir para casa. Não temos uma casa neste mundo, dizia eu. E então tomava o caminho de volta até aqui, até a casa dele, preparava uma xícara de café com um sanduíche de ovo frito e ficava ouvindo rádio, depois que comprei um para mim. Ele dizia para a pessoa que estava morrendo, não temos casa neste mundo. E para onde é que ele voltava? Para a casa dele. Olha esse paradoxo. E olha como isso é fascinante, como ele apresenta esse paradoxo. Ele não faz uma teoria, ele conta o que ele fazia. Eu confortava os moribundos dizendo que não temos casa neste mundo, e em seguida voltava para minha casa. Fazer coisas absurdamente concretas, como comer um sanduíche de ovo e ouvir rádio. Eu voltava para casa. Temos e não temos casa neste mundo. E, no entanto, será que ele mentiu para essas pessoas? Não. Este é o modo como essa tensão se encarnou na vida dele. E justamente por ser uma tensão, às vezes bate aquela insegurança, será que eu não estou sendo mentiroso? Não é algo que se resolve. É uma tensão com a qual nós temos que conviver. Viu? Isso aqui, de poucas linhas, já dá para extrair tudo isso. E é interessante também como aqui ele já começa falando da morte, né? E ele está perto da morte, ele sabe. E ele diz que durante a maior parte da vida ele não se sentiu à vontade no mundo, se sentiu deslocado. E, no entanto, é perto da morte que ele se sente à vontade. Na verdade, não me sentia muito à vontade no mundo, diz ele, mas agora me sinto. E aqui confluem todos os acontecimentos recentes da vida dele. A proximidade com a morte, mas também o casamento na velhice e o filho na velhice. De novo, uma tensão. É claro que ele não quer deixar a esposa e os filhos. Ele não tem dinheiro. Ele não tem muito dinheiro. Ele sabe que eles vão passar por dificuldades quando ele falecer. Ele não queria que isso acontecesse. É claro. E ele os ama. Ele quer estar com eles. No entanto, ele sabe que ele vai morrer. Ele não se revolta contra isso. E tanto a proximidade da morte quanto o amor pela família o fazem se sentir, no fim da vida, à vontade neste mundo. À vontade neste mundo, porque isso a gente vai ver no decorrer da leitura. Este mundo antecipa.
quando vivido amorosamente, tal como, né, quando recebido amorosamente, tal como o pastor John Mendes fez, com amor que é a atenção, antecipa a eternidade. E nessas primeiras páginas que eu li também, aparece outra tensão, outro contraste entre a superfície e o interior da vida. Ele vai contando que, poxa vida, o fato dele ser pastor, ao longo da vida, às vezes afastava um pouco as pessoas, né? Num contexto informal, fora da igreja, fora da casa dele, fora de eventos da igreja. Então, por exemplo, ele disse que outro dia ele estava andando na rua, ele conta o filho dele, aí tinha dois rapazes que estavam rindo, e quando viram ele, conheciam, sabiam quem ele era, eles fecharam um pouco o semblante, não com raiva, mas ficaram assim sérios, graves, cumprimentaram ele e passaram, né? Ele falou, e ele apresentou isso, falando, pô, mas eu gosto de rir também, eu também tenho bom humor, mas ele fala, parece que as pessoas mudam quando a gente se aproxima delas. Em público, elas chegam a perder a irreverência. Quando elas não estão sozinhas com o pastor, quando elas estão, como eu falei, nesses lugares, nesses contextos, não diretamente ligados à igreja, ainda que elas façam parte ali da igreja do pastor John Mendes, elas perdem um pouco a irreverência, adotam um tom de gravidade. É como se quando ele chegasse e muita gente estivesse reunida fosse assim. Mas em particular, olha que interessante, essas mesmas pessoas se abrem com ele completamente. E aí ele diz, as pessoas mudam de assunto quando nos veem chegando. É o caso de perder a irreverência. E às vezes, ele continua, essas mesmas pessoas vêm ao nosso escritório e nos contam as histórias mais incríveis. Há muita coisa sob a superfície da vida, todo mundo sabe disso. Muito rancor, muito medo, muita culpa e tanta solidão. Até mesmo onde não esperaríamos encontrá-la. Para esse homem, as pessoas têm um pouco de vergonha de mostrar a superfície da sua vida, tanto que elas deixam o tom irreverente quando ele aparece. E, no entanto, claro, essa gravidade artificial também é superficial. Tá? Ela também é superficial. Ainda que ela seja superficial de um modo diferente da irreverência nos seus gestos exteriores. Mas o fato é que essas mesmas pessoas que não se sentem à vontade para contar piada na frente do pastor, procuram ele para contar as suas maiores dores, para contar aquilo que elas não contam para ninguém, para contar da solidão e da infelicidade que elas não contam para ninguém, que elas não contam para esses companheiros de piada, que elas não contam nesses círculos sociais irreverentes, ou graves, ou profissionais, de qualquer modo, nesses círculos que são superficiais. Há muita coisa sob a superfície da vida. E é por isso que ele diz que é possível conhecer muito da superfície, mas sem chegar ao fundo. Ele diz ao filho dele, você pode conhecer algo muitíssimo bem e ser inteiramente ignorante a seu respeito sobre todos os aspectos. O homem pode conhecer o seu pai ou seu filho, e mesmo assim, pode não haver nada entre eles a não ser lealdade, amor e incompreensão mútua. Você pode saber todos os acontecimentos da biografia de alguém. Julião Marias fala isso. Alguns biógrafos conhecem todos os acontecimentos e têm muitos documentos sobre a vida do seu biografado, mas eles não conhecem a pessoa. É possível saber uma série de informações sobre algo ou alguém sem conhecer a pessoa. Vocês já tiveram essa experiência? De repente ver que alguém com quem você parecia ter uma intimidade
De repente essa pessoa se revela de um modo diferente, talvez incompatível com você. E você não entende muito bem aquilo. Ou você acha que a pessoa não te entende. E não há outra solução a não ser se afastar. Ou cultivar um trato mais superficial. Porque não dá para chegar até o fundo com ela. Ou ela não consegue chegar até o fundo com você. E aqui envolve, de novo, amor e atenção. A atenção que ela passa, ela atravessa essas coisas que a gente pode conhecer muitíssimo bem, para que deixemos de ser ignorantes a seu respeito. É um ato de amor prestar atenção. Para que atravessemos a superfície, para que passemos pela superfície e cheguemos ao fundo. Né? E aqui eu vou finalizar um parágrafo maravilhoso, maravilhoso, que volta às correspondências, que mostra aqui com uma clareza, isso aqui é o que faz uma boa obra de arte literária. Ela consegue chegar a essa tensão, melhor, ao equilíbrio entre a dramaticidade e a narrativa. É aqui que ela nos eleva e nos introduz à vida espiritual, sugerindo, mostrando. Né? E desta vez, é a correspondência a partir do que fazemos aqui, nesta vida, no cotidiano, com a eternidade. Ele fala na carta de um acontecimento do presente, enquanto ele estava escrevendo. Diz o seguinte: vi uma bolha passar flutuando pela janela, grande, trêmula, começando a assumir aquele tom azul libélula que elas têm pouco antes de estourarem. Vejam a atenção dele. Baixei então os olhos para o quintal, e lá estavam vocês dois, o menino e a mãe, soprando bolhas de sabão para cima da gata, fazendo uma tal cortina que o pobre animal estava enlouquecido, sem saber para que lado correr. Na verdade, ela só fazia pular no ar a nossa shampoo, sempre tão bonachona. Algumas das bolhas voavam até os galhos das árvores, às vezes subindo mesmo mais alto que elas. Mas vocês dois estavam tão concentrados na gata que nem percebiam as consequências celestiais dos seus esforços terrenos. E elas eram maravilhosas. A sua mãe com aquele vestido azul e você de camisa vermelha, ambos ajoelhados no chão, tendo o shampoo ao lado e aquele fulgor das bolhas de sabão que iam subindo. E muitas risadas. Ah, esta vida, este mundo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Vejam, aquela brincadeira, aquela ação para a qual mãe e filho estavam inteiramente voltados, inteiramente dedicados, prestando atenção, entregando a si mesmos, um ao outro naquela brincadeira, não percebiam as consequências celestiais dos seus esforços terrenos. E elas eram maravilhosas. Olha isso aqui. Veja, ele contempla a realidade e percebe isso. Só que ele não precisa fazer um tratado. Eu, que estou aqui lendo com vocês, posso comentar desse modo, a partir deste livro. Nós tampouco percebemos as consequências celestiais dos nossos esforços terrenos. E elas são maravilhosas, à medida em que nos entregamos a elas por inteiro, sem prestar atenção. Quer dizer, com atenção a elas, mas não às consequências celestiais, como se esperássemos uma recompensa. Porque estamos nos entregando a elas por inteiro. E aí que elas têm as consequências celestiais, a reverberação na eternidade. Isso aqui é maravilhoso. E ele tem essa visão contemplativa
notando o filho dele brincar com a esposa. E a gata, fazendo bolhas de sabão. Totalmente concentrados na brincadeira. Isso aqui é enxergar no cotidiano a antecipação da eternidade. E a felicidade da Marilynne Robinson é incrível ao conseguir nos mostrar isso. Ao conseguir nos mostrar uma experiência que também é nossa. Que nós também estamos chamados a ver o tempo inteiro nas nossas vidas. Certo, meus amigos, é isso que eu tenho a dizer sobre as primeiras 6 páginas de Gilead que eu li. Vou continuar a leitura e continuarei comentando aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Curtam o vídeo, compartilhem o canal, este vídeo, algum outro que vocês gostarem, com os amigos de vocês, que vai ajudar o meu trabalho, tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.